No programa de hoje, vamos conversar com o Rafael Sanches. Ele é cofundador da Scaleford Education e conosco vai falar sobre essa iniciativa que eles desenvolvem ligadas à plataforma de gestão de aprendizagem, mas discutindo também alguns assuntos como a mudança que vem acontecendo de muitas pessoas em relação ao seu tipo de trabalho e também aos seus postos de trabalho. Temos aí pesquisas que mostram, mais de 50% das pessoas, promovendo sua mudança de trabalho, de carreira, nesse contexto de pandemia. Como é que a qualificação pessoal entra nisso tudo? Por que essas pessoas estão mudando de emprego? Como é que vai ficar no futuro a relação entre colaboradores e as empresas? Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje com o Rafael Sanches. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Robson, um prazer estar aqui com todos os telespectadores. Estou à disposição para o nosso bate-papo, vai ser muito produtivo, com certeza. Prazer tê-lo conosco, Rafael. E eu gostaria de iniciar a nossa entrevista, pedindo que você compartilhasse com o nosso telespectador, nosso ouvinte, nosso internauta, sobre como é que você tem visto o quadro, de modo geral, nesse contexto do trabalho, com tantas transformações, com tantas mudanças. A gente está passando, a pandemia trouxe uma reflexão, muitas reflexões importantes em relação a como o trabalho deve ocorrer. Claro que em situações de um processo fabril, de uma indústria, de algumas coisas, não existe muita opção do home office e algumas questões desse tipo. Tanto que algumas empresas, mesmo com a pandemia, tiveram que redobrar, triplicar o seu processo de qualidade, de controle de segurança, de saúde, mas tiveram que continuar operando. Mas, para um grande número de cargos de trabalho, a pandemia ela acabou trazendo uma perspectiva de trabalho bastante diferente. E quanto mais disputado esse mercado, mais possibilidades esses colaboradores têm, inclusive de não querer voltar ao modelo de trabalho tradicional após a pandemia. Em mercados de tecnologia, por exemplo, que já existiam falta de profissionais muito grande antes da pandemia, com a pandemia o processo de globalização ele acabou sendo muito mais intenso e empresas do mundo todo vieram contratar programadores aqui no Brasil. Isso faz com que as possibilidades desses programadores agora no retorno da pandemia ficam muito maior em relação a como eles querem trabalhar, E uma grande maioria deles realmente prefere continuar no modelo home office. Então tem muita situação acontecendo que está mudando a dinâmica do trabalho, empresas devolvendo seus espaços. Claro, a gente estava num extremo e pulamos para o outro extremo. Provavelmente a gente vai retornar um pouquinho ao centro daqui a um tempo. Isso requer muitas adaptações também, não é? Porque não é fácil, sem dúvida, você, quando parte para o home office, aparentemente é algo moderno, eu estou em casa, trabalho a hora que eu quero, não calço sapato, fico de chinelo, até rimou, mas, na verdade, você está literalmente invadindo um espaço dentro da sua própria casa, sua residência, misturando o trabalho com o seu lar, que é um ambiente onde se espera que o estudante, que o trabalhador, que o cidadão possa descansar depois de ter trabalhado. Mas como será que fica a situação na hora que você mistura tudo isso, Essa invasão daquilo que está do lado de fora, do que seria público, no espaço do privado? É importante ter muita disciplina para que esses espaços possam conviver, mas sem afetar a produtividade do colaborador. Então, é importante que, mesmo estando na sua residência, seja ela maior ou menor, ele separe um espaço aonde ele, diariamente, ou no período que ele estiver home office, ele vai trabalhar. Pode ser um escritório, se ele tiver, pode ser uma mesa, uma escrivaninha num quarto, pode ser a mesa da cozinha, pode ser um espaço na sala, mas que ele crie o espaço dele, que passe uma mensagem para ele que ali é o ambiente de trabalho e que ele crie, na medida em que o cargo dele necessite, ele crie horários, ele crie rotinas, ainda que esteja dentro de casa, para que ele mande sinais, de certa forma, para o seu corpo que agora eu estou no meu momento de relaxar, agora eu estou no meu momento de trabalhar.
Então, é importante ter muita disciplina em relação à ida na cozinha, abrir a geladeira, uso do banheiro, porque senão muito tempo acaba sendo desperdiçado nisso. E uma coisa que pode ajudar os colaboradores também nisso é que as empresas, né, do lado delas, deixem muito claro quais são os objetivos daquele colaborador. Né? A responsabilidade, quando passa do trabalho presencial para o home office, ela vai além da questão da jornada de trabalho baseada na hora. É muito importante que, nesse formato de trabalho, o trabalho seja baseado em objetivos. Quais são as entregas desejáveis? E aí o colaborador, dentro do que o setor dele permitir, faz a gestão das horas para poder fazer aquelas entregas. Perfeito. E nós percebemos, né, que teve uma pesquisa da Capesc, né, que mostra que em torno de 53% de trabalhadores que foram ouvidos, né, nesse contexto de pandemia, estão desejando mudar ou mudaram do tipo de trabalho que desenvolve, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, essa pesquisa ela é recente e ela vai bem nessa direção. 53% das pessoas que foram ouvidas, elas consideram trocar de trabalho devido à pandemia. E os motivos, eles começam, por exemplo, numa busca maior por equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o desejo de um salário melhor, o segundo item. O primeiro, o equilíbrio, ele foi apontado por 50% das pessoas. O desejo de um salário melhor foi apontado por 49% das pessoas. Uma função mais significativa está igual na porcentagem com o item reduzir a quantidade de tempo trabalhado ou estresse gerado pelo trabalho, com 31%. E 14% pense em mudar de carreira, buscando um trabalho que lhe proporcione mais prazer. Então, são pontos interessantes para serem considerados, né? Ainda que uma amostra que não corresponde à população brasileira inteira, mas uma amostra significativa que traz reflexões importantes para as empresas em relação a como está acontecendo a dinâmica de trabalho hoje. E na hora que as pessoas desejam mudar, né, do seu tipo de trabalho que elas estão desenvolvendo atualmente, né, quais seriam os caminhos, quais seriam os passos para que ela consiga fazer essa mudança com segurança, né? Porque a gente sabe que hoje em dia as coisas não estão nada fáceis, inclusive para pessoas que têm uma ótima qualificação, ainda assim a situação anda muito difícil para todo mundo. Mas nessa situação que a pessoa quer realmente fazer uma mudança, como é que ela pode fazer isso de um modo mais seguro? Isso varia um pouquinho de setor para setor, conforme está a escassez de profissionais naquele setor. Então, pensando num setor que eu convivo, né, que é o setor de tecnologia, se a pessoa falar, se ela é um programador, e ela falar que ela está procurando um emprego, já vai surgir uma oportunidade para ela, sem mal ela levantar da mesa, de tanto que a demanda por esses profissionais no Brasil e no mundo. Tá? Mas em setores em que a busca por profissionais é menor, que o mercado está menos aquecido, acho que um caminho interessante e seguro é buscar referências com amigos, pessoas que você confia no perfil de trabalho, que confiam no na sua capacidade profissional. Então, é importante você, vamos supor, alguém que está dentro da área administrativa e quer trabalhar dentro de uma indústria, vamos supor que está em serviços e quer mudar para a indústria. Que grupos de pessoas atuam dentro da indústria? Então, se aproximar de forma genuína, começar a conviver com esses grupos, pode facilitar bastante a conhecer oportunidades assim que elas são colocadas no mercado. E os meios tradicionais, óbvio, ficar de olho em classificados, sejam digitais, a parte online. É importante só tomar cuidado. Se a pessoa está empregada e ela quer fazer uma transição, e ela colocar nas redes sociais dela, por exemplo, que ela está buscando um novo trabalho, isso pode não cair muito bem em relação à empresa que ela está atuando, pode gerar um certo desconforto. Então, é importante tomar um certo cuidado em relação a isso, mas tem vários caminhos como esses que eu estou colocando que ela pode usar para conhecer as oportunidades e, uma vez que ela tem contato com isso, se apresentar da melhor forma possível. Num caso muito extremo, de vagas já de mais liderança e alto escalão, existem as empresas de recolocação,
que muitas delas são pagas. Então, é possível contratar uma empresa de recolocação como colaborador. Então, eu quero fazer uma transição, eu passo as características do cargo que eu estou buscando, isso tem um investimento, né, isso demanda investimento, e a empresa ela vai fazer uma busca ao contrário. Ao invés de procurar pessoas para trabalhar numa vaga, ela vai procurar empresas que têm compatibilidade com aquele profissional que está buscando. Perfeito. E nós sabemos também que há um outro grande movimento no mercado de trabalho mundial, né, com esse momento que a gente vive, de extrema evolução tecnológica, que alguns chamam de Revolução 4.0, ou quarta revolução industrial, né, onde nós temos, inclusive, o desaparecimento de uma quantidade muito grande de empregos e, ao mesmo tempo, o surgimento de outra quantidade completamente de empregos, né, que realmente não existiam. E a velocidade disso acontece de uma forma tão rápida que as pessoas não conseguem acompanhar, né? E muitas pessoas não conseguem, né, na hora que aquele posto de trabalho desapareceu, não conseguem rapidamente encontrar uma outra oportunidade, né, dentro mais ou menos daquilo que a pessoa desenvolvia. Então, como é que essas pessoas podem fazer, né, para não ficar nessa situação de dificuldade que é o desemprego no país? O ideal é não esperar algo assim acontecer para a pessoa buscar se atualizar profissionalmente. O ideal é que todas as pessoas elas possam estar permanentemente buscando uma nova qualificação, um curso que as capacite para fazer melhor aquilo que ela já faz, ou que possa habilitar ela para atuar em outras frentes. Hoje, e a pandemia ela intensificou muito isso, a quantidade de cursos gratuitos que foram disponibilizados foram, assim, milhares de cursos em vários idiomas que foram disponibilizados pelas empresas durante a pandemia. Vários desses cursos gratuitos ainda estão disponíveis. Então, a gente tem uma característica no Brasil de não dar tanto valor para as capacitações, né, para a educação de uma forma geral. A gente tem índices, inclusive, que são péssimos, comparados com outros países. Então, a gente precisa entender, os profissionais que estão hoje no mercado e os que vão entrar precisam entender que a única certeza que a gente tem é de mudança, é que as coisas estão mudando e a tecnologia faz com que essas mudanças aconteçam cada vez mais rápido. Então, é imprescindível que esses profissionais busquem permanentemente se qualificar. Porque quando chega a mudança de uma vez num setor, como você disse, não dá tempo de correr atrás. É uma troca muito grande de profissionais, por exemplo, por inteligência artificial, por robôs, por algum processo automatizado numa indústria. Então, é muito, muito importante que essas pessoas elas se capacitem para outras áreas próximas ou em outros setores, e assim, quando isso acontecer, né, estejam preparadas para não ficar desempregadas. Realmente, ficar sem emprego é uma situação extremamente desagradável para qualquer pessoa. Sem dúvida. Né? E há esse outro problema que muitas vezes a própria área de trabalho como um todo, não é só aquele posto de trabalho, mas a área de trabalho toda é substituída por uma área de tecnologia, né? E a grande preocupação disso é que nem todo mundo tem aptidão para essa área tecnológica que cresce, precisa de cada vez mais empregos e também não tem emprego na quantidade que é necessário, né? Isso é outro dilema que a gente tem observado, né? E também a gente sabe que às vezes a pessoa trabalha numa área que não é exatamente a que gostaria, mas às vezes a área é tão diferente que não dá para você tentar forçar a barra, para usar uma linguagem bem popular, né? E para ir para uma área que realmente você não tem a menor aptidão. A gente está vivendo um momento em que a tecnologia, de repente, ela chega num setor e, em uma questão de 6 meses, ela vira muito o que acontece, as práticas que tem, principalmente nos grandes centros. Quando a gente sai das grandes cidades e vai para o interior, isso acaba, não é que não acaba acontecendo, mas acaba acontecendo um pouco mais devagar, né? As coisas duram um pouco mais. Normalmente, as empresas não são tão grandes, alguns investimentos que demandam algumas mudanças, tecnologias que demandam muito investimento, as empresas acabam esperando um pouco mais para fazer, então faz com que essas mudanças aconteçam um pouco mais devagar, mas elas vão acontecer, né? Então, a gente tem a inteligência artificial chegando cada vez mais presente
em atividades que são repetitivas, em negócios que têm uma atividade puramente repetitiva. E isso, do mesmo jeito que aconteceu a parte de automação industrial alguns anos atrás, e mudou a dinâmica com que as fábricas eram estabelecidas e a quantidade de pessoas que precisavam para construir um veículo, por exemplo, hoje a gente tem essa dinâmica acontecendo, por exemplo, nos call centers, nas empresas de cobrança, uma série de algoritmos que encontram referências e constroem textos e que servem de base para muita coisa do que a empresa vai fazer. Os robôs de atendimento que fazem uma filtragem muito grande dos atendimentos iniciais que acontecem em grandes empresas, alguma pessoa faz aquilo antes, né? E não está fazendo mais. Então, essas pessoas precisam se capacitar para as profissões que vão aparecer em torno disso. Então, quantas profissões tem hoje em torno das redes sociais, por exemplo? Só para pegar uma área nova que, quantas profissões hoje estão relacionadas a algum tipo de aplicativo? Também é uma quantidade muito grande de profissões. E uma outra questão que vale a pena a gente colocar aqui, eu nem vou perguntar como é que fica no futuro, porque eu acho que a gente já está, de certo modo, vivendo o que a gente chamaria de futuro. Mas, assim, como é que fica a relação, a partir de agora, daqui para frente, entre colaboradores e empresas diante dessas novas realidades que nós estamos conversando aqui agora no programa? Essa realidade, assim, a internet ela traz uma aproximação maior entre empresa e colaborador, né? A tecnologia de uma forma geral. Muitas empresas, inclusive, investem para abrir os canais para poder ouvir mais os seus colaboradores. Então, a gente está indo para um mundo, para um momento de mais diálogo, de mais conversa, mas as empresas continuam tendo que dar resultado, né? O motivo de uma empresa existir é trazer resultado material, né, financeiro, e o não material, que é o impacto na sociedade de alguma forma. Na medida em que esses diálogos acontecem, essas mudanças podem ser mais estruturadas, mas é interessante que os colaboradores sempre busquem alternativas, sempre prefiram estar preparados antes de algo acontecer. Porque quando a empresa toma uma decisão, muitas vezes dura, não dá tempo de esperar o profissional se capacitar. Sem dúvida. Bom, nós estamos quase chegando ao fim dessa nossa entrevista. Eu quero agradecer a participação do Rafael Sanches, que é o cofundador da Scalefort Education, na plataforma de gestão de aprendizagem. E, na finalização da entrevista, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre como é que funciona esse trabalho, como é que funciona essa plataforma, como é que as pessoas podem participar, ter acesso e conhecer melhor esse tipo de trabalho. Ok, agradeço a oportunidade. A gente criou uma plataforma que ajuda as empresas a capacitarem os seus colaboradores. Então, é parte do nosso dia a dia tudo isso que a gente está conversando aqui. Como a gente pode ajudar a empresa, né, a entender, baseado nos seus objetivos, os objetivos que ela quer atingir, que capacidades que ela precisa fortalecer no seu time e dar treinamentos, dar capacitações para que essas pessoas possam ter melhores resultados nas áreas que elas atuam. E dessa forma, acaba sendo algo positivo para todo mundo. O colaborador, que tendo mais resultado, tem uma segurança muito maior em relação ao seu trabalho, e a empresa, que colhendo mais resultado, ela tem uma saúde, digamos assim, muito maior e que traz perenidade para ela, traz essa oportunidade dela continuar atuando e gerando empregos por muito mais tempo. Mas, basicamente, é uma plataforma, né, um sistema onde a empresa pode colocar os cursos dela lá dentro. E a gente também tem uma área que ajuda a empresa a produzir os seus treinamentos. E assim, usando estratégias didáticas que facilitem a linguagem com que os treinamentos são feitos, para que não sejam maçantes ou que não sejam muito penosos para os colaboradores, para que eles sejam mais leves, mais dinâmicos, e que as pessoas participem e aprendam com mais eficiência, digamos assim. Perfeito. Muito obrigado, Rafael Sanches, pela sua participação no Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição.